Uma mão invisível, as cadeias dilui. Frio, inerte, ao abismo um corpo morto rui. Acabar o suplício e acabar o homem. Era madrugada naquele longínquo 29 de setembro de 1908. Só, na casa número 18 do Cosme Velho, morreu Machado de Assis, com 69 anos. Toda a glória dele advém daquilo que ele deixou. E ele era um homem humilde, um homem voltado para dentro de si mesmo, mas com a consciência da obra que realizava. Ele não foi uma pessoa inventada pela interpretação dos seus biógrafos ou dos seus críticos. Saiu da vida como quem se retira tarde do espetáculo. O Rio de Janeiro, principal cenário dos seus livros, se despediu comovido daquele que tão bem o descreveu e fixou em todas as contradições. Na tarde quente de setembro, a cidade que viu nascer Machado de Assis e da qual ele quase não se afastou durante toda a vida, disse adeus ao seu mais ferino crítico e mais fiel intérprete. Ele como que colava o ouvido na palpitação da cidade, nos mínimos movimentos, os pequenos costumes, os choques cotidianos, as felicidades reconstruídas, as felicidades extraviadas, todo aquele conjunto de sentimentos que fazem a vida da cidade, Machado acompanhou atentamente. Palavra-prima, uma palavra só, a crua palavra, que quer dizer tudo. 9 romances, dezenas de contos, poesias, peças de teatro, críticas, traduções e crônicas. Machado de Assis passeou de um gênero a outro com liberdade e maestria. Seu reino foi a palavra direta, certeira, simples. Mais que de vento, palavra. A palavra era, para ele, realmente uma espécie de entidade vivida, que trazia uma carga de ideias, de emoções, que ele soube ir adiante, como fez aquele Simão Bacamarte, de uma novela realmente genial, que é aquele alienista que aparece numa das grandes páginas de Machado de Assis. Este homem, portanto, quando nós o exaltamos, é porque ele tem realmente uma contribuição formidável para repensar e pensar o país. Palavra dócil, palavra d'água para qualquer moldura, que se acomoda em balde, em verso, em mágoa. Ele passou toda a sua vida dedicado à construção de uma obra que tinha como ponto central, dizer, a palavra. Não a palavra como um ornamento, mas a palavra como um instrumento. Desde agora e desde sempre ele é venerado, né, como uma espécie de fundador da literatura brasileira. Machado de Asís es el único gran novelista latinoamericano del siglo XIX. Se Machado de Assis existe ou existiu, o Brasil é possível. Machado de Assis foi o homem que descobriu o Brasil. Dizem que foi Pedro Álvares Cabral, mas não foi. Ele chegou tendo como ótica o ponto de vista do Rio de Janeiro. Ele descobriu de que modo era o brasileiro que vinha desde a independência no Segundo Império, depois o brasileiro no começo da República e até este século. A minha paixão por Machado de Assis é muito antiga, já vem desde os chamados bancos escolares. Desde cedo conviveu muito com o sofrimento. Ele era íntimo do sofrimento. Olha que as pessoas que
desde cedo se tornam íntimos do sofrimento, são capazes de enfrentar essas situações existenciais, mesmo com dificuldades inerentes à condição humana, mas sem nenhum desespero maior. Ele ainda teve a capacidade de repensar aquilo que é o lugar comum. O Machado deu ao Brasil tudo o que se poderia dar com uma figura genial que foi e que é. Qual o mistério da permanência de Machado de Assis? Talvez seja a forma como ele invade todos os recantos da alma humana. Na construção dos personagens, o mestre da psicologia humana esconde um dos seus mais preciosos segredos. A alma da gente é como uma casa. Algumas com janelas para todos os lados, muita luz, ar puro. Outras fechadas, escuras, sem janelas ou com poucas e gradeadas, semelhantes às dos conventos e das prisões. Algumas têm sacadas simples, outras têm varandões suntuosos. A minha tinha portas, sem fechaduras nem chaves. Para entrar bastava empurrá-las. É que ele não poupa os personagens de sentimentos ocultos, motivos inconfessos, ardis, segundas intenções. Expõe o que todos tentam manter escondido. Machado de Assis usa técnicas narrativas que o aproximam do teatro atual. Machado trabalha com um grande elemento do teatro moderno, que é o narrador. Narrando na primeira pessoa. A grande característica do teatro contemporâneo é o narrador, que apareceu em Brecht, que na verdade já existia na epopeia, nos grandes contos épicos já existia o narrador. Machado resgata isso. Um dia, era uma sexta-feira, não pude mais. Entrei numa farmácia e comprei uma substância. Quando me achei com a morte no bolso, senti tanta alegria, como se tivesse tirado a sorte grande. Jantei fora e fui ao teatro. E vejam só, representava-se justamente Otelo. A tragédia do Mouro que mata a esposa inocente julgando-a traidora. No final do terceiro ato, Otelo estrangula Desdémona e o público aplaudiu de pé. E Desdémona era inocente. O que faria o público, então, se ela fosse tão culpada quanto Capitu? Mas quem foi este homem que morreu há mais de 90 anos e continua despertando tanto interesse? Discreto, o maior escritor brasileiro quase não deixou rastros. Hoje, mesmo com um século de estudos críticos e biografias, ainda é um enigma. Machado é um homem cifrado. Ele é também portador de um olhar oblíquo e dissimulado. Fique com esse anel para você. Não posso aceitar. Fique com ele. Foi um dos últimos mimos de meu finado. Vou correndo contar pra mamãe. Capitu era Capitu. Mais mulher do que eu era homem. Isso me faz lembrar das palavras de José Dias. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Oblíqua eu não sabia o que era, mas dissimulada eu sabia. Você sonhou comigo essa noite? Não. Eu sonhei. Sonhei que subíamos o Corcovado pelo ar e ficávamos lá em cima até anoitecer. Depois dançávamos na lua. Sonhei também que os anjos vinham perguntar nossos nomes para dar a outros anjos que acabavam de nascer. Eu nunca sonho assim. Você sonha que já aconteceu. Seu sonho repete o que a gente faz. É mesmo. Os meus sonhos são bonitos.
São como a pessoa que os sonha. Pronto? Levanta a cabeça. Você vai ficar tonta. Vai machucar o pescoço. Grande foi a sensação do beijo. Mas ouvimos passos no corredor. Capitu compôs-se depressa. O mesmo não podia se dizer de mim. Mamãe! Mamãe! Mamãe, olha! Olha o que esse senhor cabeleireiro me fez! Veja que tranças! Não venha dizer que estão bem ajeitadas. Isso está horrível. Dá licença. É verdade que muito do homem Joaquim Maria Machado de Assis pode ser adivinhado por trás de personagens. A obra, ao mesmo tempo, esconde e revela o autor. Como Valério, personagem de um conto, Machado foi um jovem pobre, sonhando com a carreira literária enquanto trabalhava como tipógrafo. Contentou-se com a tipografia e o cartório. Dividia o tempo entre estes dois empregos e o pouco que lhe restava mal chegava para dormir. As memórias que ele conseguiu transferir para a sua obra de ficção, elas são quase nada em face da pletora de recordações pessoais que se espelham nos livros, nos demais livros. Não há um livro de Machado de Assis em que ele não tenha guardado uma recordação objetiva. Há um tom confessional em Dom Casmurro, obra-prima da maturidade que denuncia o próprio Machado. Há lembranças que não sossegam. E talvez isso seja o princípio de tudo. Talvez. Dom Casmurro, digamos os motivos que me põem a contar essa história. Um dia, levado por um desejo muito particular, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto da outra que desapareceu. Como Brás Cubas, Aires, Aguiar, personagens famosos, Machado de Assis não teve filhos. Uma criança, um filho, é o complemento natural da vida. Ele virá. Virá. Se nenhum filho saiu do berço do nada, para o homem Machado de Assis, o mesmo não pode se dizer para o escritor. Como autor, ele foi o pai de personagens tão vivas, tão harmoniosamente construídas, que parecem ganhar existência real na imaginação do leitor. De repente, no meio dela, Capitu olhou alguns instantes o cadáver, fixa, apaixonadamente fixa. As minhas lágrimas cessaram logo. Fiquei olhando as dela, que ela enxugou depressa, olhando de soslaio para a sala. Ela não via que eu a observava. Redobrou de carinho os amigos e quis levá-la. Mas o cadáver parece que a retinha também. Então os olhos de Capitu fitaram de novo o corpo de Escobar, grandes e abertos, como a onda da ressaca, como se quisesse tragar o nadador. A Capitu ficou um teorema
sem solução. Não tem solução. Não, ele não deu solução. Ele não deu. Ela ficou mistério. O mistério é a coisa mais fascinante que existe nessa nossa curta e desesperada e difícil existência. O mistério. Ela é um mistério. Então, eu, no livro que eu escrevi então com Paulo Emílio, nesse roteiro Capitu, na contracapa tem, digamos, de um certo modo, o meu julgamento e o de Paulo Emílio também. Eu escrevi: Capitu, é culpada, não é culpada? Não interessa. A Capitu é o mar. É um mar espumejante, arrebentando nas pedras. Quem é a Capitu? É uma boa pergunta. A Capitu, menina, para mim, assim, desde que eu li com 14 anos, eu li no colégio, com a idade da Capitu, ficou para mim muito claro que era uma jovem muito livre, muito decidida, muito ágil e talvez por ser de uma classe social mais baixa do que a do Bento, talvez menos educada no sentido de repressão, sabe? Criada solta, menina que é criada solta no pomar, que sobe em árvore, que propõe os jogos. E acho que ela se tornou uma mulher assim muito independente, muito ativa. E por conta, acho que dessa liberdade da Capitu, liberdade interior, né? Liberdade na maneira de pensar e na maneira de agir, eu acho que isso ajudou a alimentar esses ciúmes doentio do Bentinho. E eu parto do princípio da Capitu como vítima da obsessão do Bento. Capitu! Capitu! O que você tem? Eu? Nada. Nada. Capitu, com olhos de cigana oblíqua e dissimulada, é um destes milagres extraídos da pena de Machado de Assis. A menina pobre pertence à mesma classe social da qual saiu o seu autor. Não falamos nada. O que estava escrito falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se entenderam pouco a pouco, todas as quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. O futuro padre estava diante dela como de um altar. Estávamos ali com o céu em nós. Os olhos diziam coisas infinitas. Uma voz repentina acabou com tudo. Vocês estão jogando siso? Sim, estou aqui, papai. Estávamos jogando siso, sim. Só que Bentinho não aguenta, ele ri logo. Não está rindo agora, mas das outras vezes todas ele riu. E nós temos outras vozes periféricas, vozes dominadas ou amordaçadas, que, entretanto, aqui e ali se fazem ouvir, né? E é o caso especialmente de Capitu, em Dom Casmurro, não é? Que é a voz da mulher, mas não só a voz da mulher, é a voz também das classes populares. Porque, ao contrário de Bentinho, que é homem e rico, não é? E poderoso, Capitu representa as classes populares e a mulher. Personagem mais famosa do romance brasileiro, Capitu nasceu com o século XX. Continua viva e atual 100 anos depois, gerando debates apaixonados como se tivesse acabado de sair da imaginação de Machado de Assis. Não quero mais que vá a bailes com os braços de fora. Escobar não deixa que Sancha use vestidos sem manga. Escobar não deixa, porque Sancha não tem os braços bem feitos. Como ator, que fazendo esse papel do Casmurro, eu acho que ela é culpada, senão eu não consigo fazer o papel. Mas eu, como pessoa, eu acho que ela é inocente.
Eu acho também que ela é inocente. Tem uma frase dele que ele fala assim, lá perdida no meio do livro, mas que é, para mim, a grande bandeira que ele dá. Que ele fala que a imaginação foi companheira durante toda a minha existência. Eu já li, reli, já achei que traiu, já achei que não traiu. E o melhor de tudo é exatamente essa possibilidade, né? A gente sempre achar tudo. Pode ser tudo. E se traiu, traiu por quê? Se não traiu, se desejou só, ou se só foi desejada pelo amigo do marido, porque os ciúmes podem nascer de qualquer coisa, até de um simples olhar mesmo. Capitu é também a mulher revoltada contra digamos assim, o machismo do mundo. O mundo em si é machista. A Capitu, realmente, ela marca uma presença extraordinária no imaginário brasileiro. Ela ocupa o território do desejo dos homens, né, a Capitu. Tanto é verdade que até hoje pergunta-se, né, com imensa frequência, se traiu ou não traiu, como se a traição fosse extremamente original. Os olhos da Capitu, a gente permanece com uma coisa indecifrável, que pode ser tanto inocente quanto pode ser culpada. Foi o gênio da sua pena quem eternizou esses olhos. O que importa em Capitu não é uma resposta a essa pergunta. O que importa é a dúvida. É a dúvida com relação a Capitu, é a dúvida com relação à literatura, é a dúvida com relação ao país. Quer dizer que Machado, ele acentua a dúvida. No começo da obra dele, até Helena, o romance Helena, ele queria agradar, ele queria fazer bonito, ele queria que as pessoas gostassem dele. De repente, ninguém sabe o que houve. Antes de 1889, depois de Helena, ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas e vê-se que ele não queria mais agradar ninguém. Queria escrever o que ele quisesse. Gustavo Corsão define assim, que com esse romance ele soltou os seus demônios. Todos nós temos demônios interiores que nos levam a fazer isso ou aquilo. Ele deixou de ser bonzinho e resolveu ser Machado de Assis. Aos 41 anos, Machado de Assis adoece gravemente. Saindo pela primeira vez do Rio, passa uma temporada de 3 meses em Nova Friburgo. De lá, volta com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Com este livro, ele inventa um novo romance brasileiro. Porque o maior defeito deste livro é tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Machado de Assis dá uma nova feição ao realismo do século XIX. Com a fértil imaginação, cria um universo literário cheio de referências, de visões múltiplas e paralelas. Los escritores, sobre todo de la América Española, se dedicaban a seguir las modas europeas del romanticismo, el realismo y el naturalismo. Machado de Asís, en Río de Janeiro, descubría la raíz cervantina de la novela. Descubría a Cervantes, ponía al día a Sterne y a Diderot, y le daba una modernidad a nuestra novela que solo ha sido reflejada por los novelistas del siglo XX. En el siglo XIX, Machado de Asís está solo en Brasil, con Brás Cubas, con Don Casmurro, con sus grandes novelas que son únicas porque remiten a la gran tradición que yo llamo la tradición de la Mancha. Um agudo pessimismo aparece nos livros de Machado de Assis a partir de Memórias Póstumas. Na boca de Brás Cubas, o personagem central do livro que revelou sua genialidade,
ele coloca as palavras mais amargas que seu espírito pôde conceber. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ele consegue fazer um romance que é ao mesmo tempo uma narrativa, que é ao mesmo tempo uma reflexão filosófica. Né? Então ali nós temos pitadas de Schopenhauer, de vários outros filósofos, né? Sobre os quais ele está pensando, a tradição cética, está certo? Mas o que isso significa? Significa que Machado ele está fazendo um novo romance, um romance no qual a parte propriamente narrativa ela diminui e cede espaço à reflexão. Uma leitura muito cedo toca fundo no espírito de Machado de Assis. É o Eclesiastes, um dos livros fundamentais do Velho Testamento. Mesmo não sendo cristão, Machado de Assis foi leitor do Eclesiastes até o fim da vida. Tudo é fugaz neste mundo. Se eu não tivesse os olhos adoentados, dava-me a compor outro Eclesiastes, a moderna, posto nada a ver moderno depois daquele livro. Já dizia ele que nada era novo debaixo do sol, e se não o era então, não o foi e não será nunca mais. Tudo é assim contraditório e vago também. Eu reli aquela página dele sobre o velho sineiro da Igreja da Glória. É uma coisa tão comovente que aquele homem que era, na verdade, um homem que só pensava nas suas ideias, tinha da religião e da crença uma ideia privativa, que não o colocava no plano dos crentes, daquelas pessoas que acreditavam, ele soube emocionar-se com as coisas que aconteciam no plano da igreja. Quem é este que escreveu a verdade alva e celeste com as palavras vãs que ele mistura? Cinge aos teus lombos, homem, e se houveste clara razão, responde-me na altura. Quem fez o sol? Quem pôs a terra dura? Quem as estrelas de que o céu se veste? Quem as nuvens soprou no azul espaço? Quem o mar limitou no abismo enorme? Quem a terra lançou a andar a passo? Onde eras tu, quando era tudo informe? Que sabes tu do misterioso laço que une o que vive ao que perpétuo dorme? Leitor voraz, Machado de Assis conheceu a vasta tradição literária que se espalha da antiguidade mais remota até o seu próprio tempo. É infindável a lista de autores que ele cita, sem jamais abrir mão da feição e estilo próprios. Ele tem sempre uma referência fora daquilo que ele está contando. Mas mesmo assim, ele foi brasileiro. Com toda essa cultura internacional que ele teve, ele não só usou a língua portuguesa do Brasil muito bem, mas as realidades também eram brasileiras. Era a política brasileira, era a comida brasileira, era a mulher brasileira. Tudo que havia de Brasil, você encontra lá, não era regional. Porque ele viveu a vida toda no Rio de Janeiro. A única cidade que ele foi para fora do Rio, fora aqui perto, foi Nova Friburgo. Ele ficou doente e foi para lá, gostou muito de Nova Friburgo. Então imagina que Bilac saía daqui e ia para Paris, ia a Lisboa. Joaquim Nabuco foi um grande personagem do mundo inteiro, morou em Washington, percorria toda a Europa. Machado não saiu. Nesta mesa, nesta cadeira, na sua casa do Cosme Velho, escrevendo, lendo e conversando a sós com Carolina. De junho de 1839 foi um dia feliz para o humilde casal de empregados da chácara que ocupava todo o Morro do Livramento. Naquele dia, nasce o primeiro filho, Joaquim Maria Machado de Assis. O pai, Francisco José de Assis,
neto de escravos, era livre. É possível que tenha conquistado a liberdade por causa do ofício que exercia, muito valorizado então. Ganhava a vida pintando anjos, flores e pássaros nos tetos e paredes das casas e igrejas do Rio Imperial. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. O mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo. As mesmas alcovas e salas. Na principal desta, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos. Nos 4 cantos do teto, a figura das estações. A mãe chegou ao Rio de Janeiro com 3 anos. Veio no grande fluxo migratório que trouxe centenas de açorianos para o Brasil. Trabalhou a vida toda na casa de Dona Maria José, viúva do senador Bento Barroso Pereira. Eu dava tudo para tê-la ao pé de mim, na nossa casinha, na Cidade Nova. A casa era isto. Continuou levantando as mãos abertas diante do rosto e marcando assim o tamanho de um palmo. Ainda me lembro bem, era nada, quase nada. Não tinha lá tapete nem dourados, mas mamãe era tão boa, tão boa. Coitada da mamãe. Joaquim Maria, apesar de muito pobre, parece que viveu a primeira infância sob a proteção da rica viúva, sua madrinha. No Palacete do Livramento, o menino viu de perto o que não lhe pertencia. Espreitou pelos cantos o ambiente mais aristocrático do Brasil imperial. A casa era uma edificação sólida e vasta, gosto severo, nua de adornos. Casa, hábitos, pessoas davam-me ares de outro tempo, exalavam um cheiro de vida clássica. Dona Antônia governava este pequeno mundo com muita discrição. Eu persisto, sim, na ideia de fazer de Bentinho um padre. Eu tenho um forte motivo para isso. Eu prometi. Quando meu primeiro filho nasceu morto, eu prometi que o segundo, vingando e sendo homem, seria entregue à igreja. Confesso que esperava uma menina. Desde que fiquei viúva, sinto horror de separar-me de Bentinho. Mas é uma promessa, há de ser cumprida. A personagem Dona Glória tem eco na infância de Machado, que povoou contos e romances com viúvas ricas. Eram mulheres fortes que acabavam assumindo o controle de um mundo patriarcal. Mas se eles pegam de namoro, Dona Glória, se eles pegam de namoro... Senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando por aí. Nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos e Capitu fez 14 a semana passada. São 2 criançolas. E não se esqueça, foram criados juntos. Não, eu creio mesmo que o senhor está enganado. Nesta vida, cada qual tem um barco em que navega. O azar é natural, não há nada mais fatal. E a justiça é cega, mas se os ventos sopram contra... Viver era uma aventura incerta para os 300 mil habitantes do Rio de Janeiro, em que Machado de Assis nasceu. Sem saneamento público, os dejetos das casas eram levados pelos escravos até a praia. No mar desta vida... É difícil você explicar esse Machado no precário século XIX brasileiro, ou no Rio de Janeiro. Uma cidade caótica. De um lado é ruim, de outro lado foi muito interessante, porque o urbanismo português estimulou a desordem. Enquanto o urbanismo de certas cidades da América Hispânica obedeciam a tratados prévios que deviam seguir certas intuições estratégicas para dominar os autóctones, o português liberou a criação arquitetônica. Então as ruas eram confusas, as casas eram feias, né? Havia aqueles escravos, né? Uma coisa
depressiva que levava os chamados tigres, né, como se fossem uns chapéus imensos, umas tinas, né, com os excrementos humanos. Pela manhã, o Rio de Janeiro era cruzado por escravos que levavam esse tipo de chapéu de madeira, né? Então, essa era a cidade do senhor Machado de Assis, né? Esse era o tempo em que lhe coube viver. Ao redor de si, testemunhava surtos de febre amarela, varíola, cólera, tuberculose e sarampo. Com temperatura alta, podem vir transtornos de saúde, algum aparecimento de febres que os seus vizinhos chamem logo amarela, não podendo chamar pior. Sim, chovamos sobre o Rio de Janeiro. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Foi uma dessas epidemias que mudou a sorte do pequeno Joaquim Maria. Mal completa ele 6 anos, o sarampo mata a madrinha e a irmã, Maria, de 4 anos. E agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. Alheio ao mundo devasso, passaste a vida sorrindo. Derrubou-te, ó ave, um braço, mas abrindo asas no espaço, ao céu voaste, anjo lindo. A morte parecia ter se afeiçoado da infância de Machado. Pouco antes de completar 10 anos, sofre o pior golpe. A mãe, Maria Leopoldina, morre de queixa de peito, como se dizia então, da tuberculose. Mete a vela, quando for a hora de ir mar afora em busca da sorte. Aproveitando pobre, mulato, fora da escola, Machado de Assis faz 15 anos num país onde os filhos da elite escravista estudavam na Europa. Nada se fez na vida dele sem muito trabalho, sem a superação de dificuldades incríveis, inclusive de saúde. Ele foi aprender francês com a dona da padaria, onde ele entregava pão. Ela ensinava nas horas vagas francês para Machado de Assis. É que o tempo não corre em vão para os que, desde o berço, foram condenados ao duelo entre a aspiração e a realidade. A fragilidade aparente escondia um caráter determinado que sempre buscou conhecimentos e desafios. Alma curiosa de perfeição, com 50 anos aprende alemão, aos 60 estuda grego. Enxadrista, jogava partidas difíceis no Clube Fluminense com o pianista Arthur Napoleão. Os dois também partilhavam do amor pela música e fundaram o Clube Beethoven. A música foi sempre uma das minhas inclinações. E se não fosse temer o poético e acaso o patético, diria que é hoje uma das saudades. Se a tivesse aprendido, tocaria agora ou comporia, quem sabe.
jornal A Marmota o primeiro a publicar um texto de Machado de Assis, a poesia Ela. Assinou o poema com apenas 5 letras, Assis. Tinha 15 anos e era ajudante na livraria e tipografia de Paula Brito, ponto de encontro de intelectuais. A loja ficava no Rocio. Ali conhece José de Alencar e começa a abrir caminho no mundo literário. Ele teve uma fortíssima influência de José de Alencar. O José de Alencar tinha talvez uns 10 ou 12 anos mais do que ele, mas ele tinha muita admiração por José de Alencar e tinha uma relação muito íntima, quase que de pai para filho. Vencendo a timidez, amplia o círculo de amigos entre a nata dos intelectuais de seu tempo. Com os novos companheiros, cria a Petalógica, espécie de sociedade onde toda a fantasia criativa era permitida. Da vida a insipidez, gostoso adoças. Mais vale um trago teu que 1000 grandezas. Suave distração, da vida esmalte, quem há que não te ame? Que poeta que sou com teu auxílio. Somente um trago teu me inspira um verso. O copo cheio, o mais sonoro canto. Todo frasco, um poema. O tráfico negreiro abre um período de prosperidade a partir dos anos 50 do século passado. O dinheiro que financiava o tráfico é investido em outras atividades econômicas. De 1850 a 60, são criados bancos, indústrias, companhias de navegação e seguros. O transporte ganha estradas de ferro e bondes urbanos. A iluminação também se moderniza com a invasão dos lampiões a gás. É neste rio em permanente mudança que Machado de Assis começa a escrever e publicar principalmente poesias e crônicas. Ele é realmente o fundador da crônica brasileira moderna. Essa crônica fez uma carreira linda com Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Porto, enfim, nós temos um elenco de grandes cronistas. Mas no pórtico, na entrada da crônica brasileira moderna, a figura que sobressai, a figura que dimensiona, se transformou nas indicações reais, nas referências inevitáveis, é a figura de Machado de Assis. Enquanto cronista, enquanto um autor de um gênero curto, de um gênero sem maior extensão, mas com um poder de retratar as coisas visíveis e as não visíveis que só Machado conseguia ter. Como cronista, Machado de Assis ampliou seu público. O jornal foi a tribuna, onde ele pôde exercitar seu veio político, participar ativamente da vida da cidade. Com o jornal, eram incompatíveis esses parasitas da humanidade, essas fofas individualidades de pergaminho alçado e leitos de brasões. A crônica foi um gênero cultivado por toda a vida, onde Machado ia observando, compondo os tipos e as situações que eram depois desenvolvidas nos contos e romances. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras 2 vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor.
teus olhos fundos guarda tanta dor. Os olhos verdes e a fala doce de Carolina entram na vida de Machado de Assis quando ele tinha 27 anos. A irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, com 33 anos, tinha, pelos padrões da época, passado da idade de casar. Devo agora contar, dia por dia, o romance dos dois? Inútil fora. A história é sempre a mesma, não varia. Todavia, a leitora curiosa talvez queira saber de um incidente. Talvez a confissão dos dois. Cena espinhosa quando a paixão domina a alma que sente. Pouco a pouco, as mãos inteligentes travaram-se. E não sei se conviria acrescentar que um beijo... Risquemos. Não é bom mencionar esses extremos. Carolina foi para Machado o reencontro com a mãe, o paraíso perdido na infância. A epilepsia que veio a se manifestar 2 anos depois de casados, longe de afastá-los, os uniu. Sem filhos, Carolina cuidou dele até o fim da vida com dedicação maternal. Ele se apaixonou por Carolina, casou-se com Carolina do ponto de vista da vida pessoal dele e foi feliz a vida toda. Antes, ele sofreu todos os preconceitos que cercavam os mulatos, além de mulatos gagos, portanto não era um homem bonito, louro, e saísse por aí agradando as mulheres. De modo que a relação dele com a mulher era uma relação um tanto estranha. Ele não era conquistador, sabia que não podia ser, mas ele queria também o amor como todo mundo, queria a companhia como todo mundo. E encontrou a mulher 4 anos, e tanto quase 5 anos, mais velha do que ele, como se fosse a mãe, e tomasse conta dele, que foi o que Carolina foi. E foi quando ele começou a produzir de fato. No minuto em que ele encontrou essa mulher e passou a tomar conta deles, talvez sob todos os aspectos, ele mudou, ficou inteiramente livre. Mal completa 40 anos, Machado de Assis já tinha conquistado, com a força de sua genialidade, o lugar de maior escritor brasileiro. José Veríssimo foi o primeiro crítico a reconhecer o valor excepcional e o primeiro a defendê-lo dos ataques sofridos. Machado de Assis, numa carta que faz para o seu amigo Magalhães de Azeredo, diz assim, vejam bem o que ele diz, pessoas merecedoras de crédito dizem-me que o senhor doutor Silvio Romero escreveu uma obra de 350 páginas em que me espanca. É preciso que de vez em quando apareça alguém que nos ensine o caminho da humildade. E mais nada, mais nada. Não se irrita, não se revolta, quer dizer, ele apenas faz este comentário. Quer dizer, isto aí também faz parte da grandeza machadiana. Machado de Assis foi acusado por seus inimigos de apatia frente aos problemas sociais e políticos de seu tempo. Nada mais equivocado. Nenhum fato ou instituição escapa de suas agudas análises. É dele uma das mais cruas descrições do horror da escravidão. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. Tinha 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com haste grossa também à direita e à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás,
com chave. Graça Aranha, no prefácio magistral que escreveu para a correspondência do Joaquim Nabuco e do Machado de Assis, ele tem a oportunidade de recordar um fato capital da vida de Machado de Assis e que não é, de modo algum, um episódio inventado. É um episódio, na verdade, recordado. É quando ele está na esquina da Rua do Ouvidor e passa um maranhense, Joaquim Serra, o homem da revista teatral, passa Joaquim Serra e o viu à distância, parou o carro e o atraiu para ir com ele assistirem os dois ao discurso do Joaquim Nabuco no dia 13 de maio. A carta de recomendação do mestre Alencar para Machado de Assis desfez nossos temores. Ilustríssimo senhor Machado de Assis, recebi ontem a visita de um poeta. O Rio de Janeiro não o conhece ainda. Muito em breve o há de conhecer o Brasil. Castro Alves, jovem poeta engajado na luta contra a escravidão, é recomendado por José de Alencar a Machado de Assis. Mesmo tendo apenas 25 anos, Machado era já um conceituado crítico de jornal. O mal de nossa poesia contemporânea é ser copista. Copista no dizer, nas ideias e nas imagens. Copiá-las é anular-se. Este moço, o senhor Castro Alves, tem um belo futuro pela frente. Já no primeiro artigo publicado no Jornal de Oposição, dirigido por Quintino Bocaiúva, Machado de Assis denunciava ser o Brasil um país onde o povo só sabe que existe politicamente quando ouve o fisco bater-lhe a porta. Na crônica O Velho Senado, lembra com saudade dos tempos em que acompanhava o dia a dia dos senadores. Ele também foi seduzido pela política. E o Senado deve a ele uma das páginas mais brilhantes que já se escreveram sobre esta casa, que é justamente aquela fotografia que ele fixa sobre o fim do Senado vitalício, quando ele descreve aqueles senadores, o mordomo fechando a porta do Senado, aquela gente saindo com as suas casacas e todos eles, e que ele reconstrói na nossa imagem aqueles velhos senadores que passaram pelo Império e que formaram a história e que foram figuras importantes que fixaram na imagem dele. Até a morte, Machado de Assis coloca a pena a serviço do projeto de construção da consciência nacional. Se não canta a exuberância da paisagem tropical, Machado de Assis respira Brasil em toda a sua obra. Ele tem um célebre artigo, um ensaio que se chama Instinto de Nacionalidade, né? Exatamente o Machado de Assis pensando a respeito de literatura brasileira, pensando a respeito de José de Alencar, das nossas tradições e do caminho que a literatura poderia tomar, né? Então Machado de Assis tem uma percepção nesse momento de que ser brasileiro não era acentuar a cor local, tá? Falar das florestas, falar dos rios, etc. Mas, como ele diz, uma forma íntima, um sentimento íntimo de nacionalidade. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e ora mortos nos deixa e separados. Que eu,
Se tenho nos olhos malferidos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Carolina morreu em 1904, sem completar a leitura de Esaú e Jacó, que o marido conservou aberto na página interrompida. A morte da companheira prenuncia o fim de Joaquim Maria Machado de Assis. Só encontra forças para escrever o último romance, Memorial de Aires. O grande memorialista que se debruça sobre as suas experiências pessoais e, com essas experiências, faz, sobretudo, o primeiro romance da sua fase gloriosa, que é as Memórias Póstumas, e vai terminar com o Memorial de Aires, que é uma espécie assim de fecho harmonioso do homem que se debruçou sobre a própria vida, que foi de concordância, de afeto, de identificação com a sua mulher, a Carolina. Depois que minha mulher morreu, soube por algumas amigas dela de uma confidência que ela lhes fazia. Dizia-lhes que preferia ver-me morrer primeiro, por saber a falta que me faria. A realidade, talvez, foi maior que ela cuidava. A falta é enorme. Tudo isso me abafa e entristece. Acabei.